Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa, cultivando no quintal. Hoje eu vou fazer um replantio aqui da minha Sweet Eva, mas antes eu quero apresentar para vocês duas plantas raras que eu tenho aqui. Vou começar por essa, gente. Essa planta eu não sei como que ela veio parar aqui, mas não é uma planta comum, pelo menos aqui na minha região. O nome dela é Rivina humilis, eu pesquisei. Mas é uma planta que eu não achei tantas informações dela em português. Ou então, pessoas mostrando, mas não falava nada. Então, a única informação que eu tive é que essa planta, ela é medicinal. Ela atrai muitas abelhas, ave gosta dessas frutinhas, parece uma pimentinha. E ela tem um nome também popular de baga de sangue. Gente, isso aqui é como se fosse sangue mesmo. Se a gente aperta essas bolotinhas aqui, essas frutinhas, e fica parecendo sangue. A flor dela é bonita, mas o mais bonito dela mesmo são as frutas. Quando fica madura, ó, bem vermelhinha. Vou pegar um aqui e apertar para vocês verem como que é, gente. É igualzinho sangue. E depois que seca... Aí fica uma coisa assim, meio... É como se fosse aqueles... Sabe quem já conhece o metiolate que a gente usava? Ele vai ficando uma cor um pouquinho amarelada. E as informações que eu tive também que ela é cicatrizante. Passar em cortes, assim, picando cortes, serve para corante, essas coisas assim. Então, não é uma planta venenosa. Agora, como ela veio parar aqui em casa, é que são elas. Eu tenho a mania de sempre, quando eu vou a algum lugar, encontro semente, assim, de planta, eu trago, coloco nos vasos da minha planta e depois, quando nasce, eu acabo arrancando achando que é mato, nem sei o que é. Porém, essa aqui escapou pelo seguinte, esse vaso, eu plantei umas Aquimenes que eu ganhei da Daiele. E aí, olha só, tem 4 mudas aqui. Como é que vai parar 4 mudas disso aqui? E aí, eu vi tinha brotado e eu pensei assim, são as Aquimenes, sei lá. Aí eu fiquei cuidando, pensando que fosse essa planta. Eu acho que eu já até falei em vídeos aqui, falando que eu cuidei da planta e nasceu, foi um mato. Mas aí eu fiquei esperando, já que nasceu e cresceu, eu vou esperar dar flor. E aí quando começou a dar florzinha assim, essas florzinhas minúsculas, faz, não vai dar em nada. Mas eu falei, vou até o fim, já que deu flores, vai ter que dar, vou esperar dar frutos. Fiquei esperando, já aí quando deu as frutinhas, que eu achei o máximo, eu falei, agora eu vou deixar, filha, você é linda. E eu ainda não perguntei pra Daiele se ela tem essa planta na casa dela, porque de Aquimenes não vingaram nada. Então, essa planta aí só ficou porque eu pensei que ela era tal Aquimenes, Aximenas ou a violeta pendente, né? Pra quem não sabe que planta que eu tô falando. E aí eu gostei, gente, dessa planta. Agora eu vou plantar em todos os locais, né? Já que ela gosta, as abelhas gostam dela. E aqui embaixo, olha o que eu fiz, gente. Mudinhas de pata de elefante por semente. Eu quero manter ela bem pequenininha, né? Então depois eu vou pôr no vasinho bem pequenininho, porque aqui em casa não tem espaço para ela crescer. Agora, a minha segunda planta rara tem exatamente, gente, um mês que eu plantei essa planta rara aqui. Essa planta, antes que você fale que eu tô doida, essa planta aqui, para quem já deve ter percebido, é um pé de batata doce. Então, olha só, gente, a magnitude dessa planta, de utilidade dessa planta. Ó, ela é bonita, vocês podem perceber. É uma planta que cresce muito rápido. Eu plantei essa planta aqui dia 30 de julho e hoje é 30 de agosto. E olha como que ela tá. E eu fiz a poda de beliscão nela tem poucos dias. E ela já rebrotou todinha. Então, é uma planta, assim, pra quem tem ansiedade, é ótima pra cultivar, porque você praticamente vê ela crescendo a olho nu. Então, é uma planta que cresce muito rápido. Além das folhas que eu achei bem lindas, gente. E essa é um tipo de batata doce, é uma espécie, mas provavelmente todas as batatas provavelmente tem esse desenvolvimento, né? Então, é a primeira vez que eu planto uma batata doce como planta ornamental e estou achando o máximo. Eu não sei se eu falei, mas eu trouxe essa planta lá da casa do meu irmão. Ela dá essas florzinhas, olha que lindo que é.
E depois de um tempo, a gente ainda dá o bônus, que são as batatas, né? Então, você vai cuidar de uma planta, ela vai enfeitar, e quando você for replantar ela, ela ainda vai ter um bônus ali, que é uma batata. Cada raminho plantado aqui vai dar uma batata, eu acho, né? Aqui eu tenho, acho que umas 10 mudas ou mais. Era um raminho que eu trouxe, chegou todo esmilinguido igual minhoca. Achei que nem ia dar nada, e eu piquei ele, plantei. E hoje tá assim, que maravilha. Agora vamos lá para o replante. Minha bacia de Sweet Eva. Aqui nessa bacia não tinha só Sweet Eva, então eu fui retirando as outras plantas, porque na época que eu plantei não tinha muda o suficiente para encher a bacia só de Sweet Eva. E aí, gente, ela cresceu, ficou maravilhosa aqui onde tem esses brotinhos. Ela tinha ficado pendente, estava bem bonita, mas o que que aconteceu? Ela floriu, deu bastante flores, e aí ela começou a dar cochonilhas, e aí eu fui cortando, fui tirando as hastes, né? E ela foi ficando feia. E também pelo seguinte, tá muito seco aqui. Então, o substrato dela tá muito compactado. Olha como que está seco. Então, toda planta, assim, quando começa a ficar assim, ó, o substrato bem compactado, a gente precisa dar uma mexida na terra, porque com isso facilita, economiza água, porque a gente vai regar e a água vai umedecer o substrato todinho e vai demorar mais um tempo para secar. Aqui eu reguei tem 3 dias e olha, tá super seco, então não tá ficando a umidade. E quando eu trocar esse substrato aqui, bastava eu remexer, mas eu vou trocar. Mas se eu só for fácil tirar essas raízes aqui, porque tem muitas raízes, e aí eu preciso renovar. E aí eu já andei cortando, já tá até saindo raízes. Como eu falei, eu passava aqui, tava... Às vezes ela tava murcha, né, por falta de rega, eu já cortava logo para poder... Quando a planta tá sem raiz, ela para um pouquinho de necessitar de água. Então, por isso que quando eu não tô dando conta da rega, não dando conta, gente, né, porque não é questão de tempo, assim, de regar, não. É questão da água mesmo, porque a água aqui é cara, então, se ficar precisando de regar muitas vezes, né, a água vem muito cara, então eu evito, assim, e tento regar agora só uma vez por semana, para economizar água. E aí, uma vez por semana não tá dando certo, porque tá secando, assim, teria que regar dia sim, dia não. E com essa poda, eu retiro a raiz, ela vai aguentar bastante tempo agora sem rega. Então, eu vou regar só depois de uma semana, e depois de uma semana que eu vou começar a regar, e eu vou regar uma vez por semana, e elas vão ficar bem, porque o substrato vai durar mais tempo úmido. Desse jeito que tá aqui, não dá, porque a gente nunca consegue regar direito, mesmo que, a não ser que eu colocasse por imersão, mas não dá pra pegar uma bacia assim, né, e colocar por imersão, dá muito trabalho, teria que ter um bacião aqui pra colocar lá dentro, não é igual as garrafas PET que eu coloco dentro de um balde. Aí eu vou retirando aqui todas essas folhinhas, porque eu ainda não tenho tantas Sweet Evas, e eu gostei muito dessa planta. Essas folhas que vocês estão vendo aqui na bacia, todas são dela, porque eu ia tirando as hastes florais e jogava aqui. Então, fiz essa bagunça e hoje eu vou arrumar, porque aí elas vão crescer bonita novamente, né? Então, outra coisa que aconteceu também é que as rolinhas começaram a fazer caca nessa bacia, né? Do lado. Olha como é que tá de brotinho, gente. Eu queria esperar para ver se ia sair mais broto, mas não tem como, porque as plantas estão ficando muito desidratadas, né? Então, tem que mexer, porque senão elas não ficam bonitas. E como eu falo sempre, aqui eu não tenho espaço para planta feia, porque o espaço é pequeno. Não dá para ter eu tenho um cantinho da misericórdia para colocar, né? Alguns caules, umas plantas que não estão bonitas, que eu coloco lá para recuperar. Mas é bem pouco também, pouco espaço. Então, sempre que uma bacia fica feia aqui, eu já tenho que fazer o replantio logo para, né, para o local não ficar muito assim feio, porque já é o amontoado. E se ficar com planta sem manutenção, aí ninguém aguenta, vocês não vão aguentar ver, né, gente? E aqui eu tiro as raízes dela, porque as raízes estão boas, a gente tá muito enraizada.
É até por isso que a água não estava penetrando no substrato, porque tava bem compacto, porque o substrato pode ser bom, mas quando tem muita raiz, ele fica compacto, então a água passa e não chega a regar totalmente. Ela cai por cima e já vai para baixo, já desce, né? Porque não é como se tivesse é igual você jogar água na folha, que a folha, se tiver uma folha grande assim, se jogar água, ela vai para fora, não vai pro pé da planta. Então acontece a mesma coisa quando tá um monte de raiz. Aí eu corto, tiro tudo, a raiz, né? Ela vai ter que renovar. Eu também não gosto de replantar a planta com raiz, porque eu já tive experiência aqui, já mais há quase 5 anos atrás, né? Que eu plantei, que eu fiz uma experiência de que eu comprei uma planta que tinha nematóide e a outra não. Então, a de nematóide eu cortei a raiz, a outra que não estava com nematóide eu não cortei. E aqui eu cortei a raiz, foi a planta que mais desenvolveu, se multiplicou, enquanto a outra, até hoje, eu ainda não tenho muita multiplicação dela, muitas mudas dela, porque ela ficou tipo como se tivesse estagnada, né? Porque quando a gente traz uma planta da floricultura e planta ela com aquela terra ou com a raiz, ela demora para adaptar no substrato da gente, até porque o meu substrato não é parecido com o da floricultura, né? Então, a planta estressa um pouco. Olha esse galinho aqui, ó, tirei toda a raiz. Não vou retirar os brotinhos que tá pequeno. Se tivesse chovendo, nem ia precisar fazer o replantio agora, né? Mas a gente acha que deve ter uns 5 meses que não chove aqui. A esperança que quando entrar setembro, né, apareça alguma chuva. Mas até lá, então já tá tempo aqui dessa planta já tem enraizado e porque ela já tem enraizando, né? Aí não vai ter problema ficar o tempo. Mas nessa época é uma época boa para fazer o replantio. Ainda temos um tempo ainda, né? Até chegar o verão. Na primavera chove, mas é uma chuva mais espaçada, não é igual no verão. Aí quando chega o verão, aí eu já não gosto mais de fazer o replantio. Só se for o caso, assim, de ter que salvar a planta, trocar algum substrato, porque igual agora, né, eu tô tirando esse substrato seco aqui, que é o substrato que era do verão, que tava chovendo, então um substrato muito cheio de carvão. E agora eu vou colocar um aqui que pega mais umidade, então, mas essa planta aqui também ela vai ficar protegida. Eu lavei a bacia, gente, porque ela tava muito suja, é uma bacia de cimento, mas com tinta, ela tá pintada com esmalte sintético da cor palha. É uma bacia que eu fiz também, tem vídeo no canal de como eu faço essas bacias. Elas são bacias rasas, mas cabe bastante substrato. A gente cabe mais 3 litros de substrato, ó. Deixei um furo bem grandão. Hoje eu não faço assim mais, hoje eu não gosto mais de fazer só com furo, principalmente para plantas cultivadas ao tempo. Eu gosto de fazer vários furos. Mas essa aqui ainda é das antigas e tem só um furo. E aí eu já vou pôr aqui o substrato, já tá úmido. E depois eu só rego essa planta aí por uma semana. Gente, aquelas batatas que eu mostrei na hora da planta ali, que eu comecei, da batata, né, da planta rara, batata doce, foi o meu irmão que mandou a foto, o videozinho pra mim, e ele é uma batata bem diferente, ela dá bem amarelinha por dentro, parece abóbora. Ele diz que por baixo, né, do canteiro das batatas serragem, ele só enfiou a mão. Ele é meio doido, né? Ele mexe com a oficina de coisas de madeira, né? Faz móveis de madeira. E aí ele joga muito serragem aonde que tava o canteiro das batatas. Aí ele disse que enfiou a mão por baixo da serragem para puxar as batatas. Aí na hora que enfiou a mão para puxar as batatas, aí o escorpião deu uma ferrada nele. Ele disse que já tava com um dia, ficou um dia sentindo dor. E aí hoje eu tô gravando aqui no dia 30, né? Foi dia 29. Dia 29 ele ficou sentindo dor o dia inteiro, não foi ao médico. E aí hoje ele disse que foi e tomou uma injeção. Eu fico imaginando, se enfiar a mão num local sem saber o que vai encontrar e levar uma picada, deve ser a coisa mais desesperadora, né? Igual cobra, por exemplo, eu não tenho medo de cobra.
Mas eu acho que se uma cobra me picar, eu acho que eu morro antes do veneno fazer efeito. Não pelo, eu assim, eu não tenho medo, mas assim, de imaginar aquele bicho esquisito assim, picando, só já é um pavor, né? E o escorpião também, eu nunca fui picada por escorpião, mas eu tenho pavor, assim, de picada, até de formiga mesmo. Aqui, gente, é só colocando as rosetas que eu cortei pra ir preenchendo aqui de volta, né? Colocando de volta aqui. Mas tem muita gente que tá chegando falando que tá começando o cultivo de suculenta agora. Então, eu sei que é alguma coisa, é algo que muita gente já sabe, né? Mas talvez quem tá chegando agora ainda não. Ó, gente, isso aqui é onde sai um haste floral. Isso é sempre um problema para suculentas, as hastes florais. Ela apodrece e acaba levando fungo para suculenta. Como eu ia dizendo, na hora de fazer uma bacia cheia de suculenta, um vaso cheio, primeira coisa que a gente pega, as primeiras suculentas que a gente pega para plantar são as maiores. Por exemplo, aqui eu tenho umas rosetas maiores, e aí eu distribuo ela pela bacia. Ou coloco ela, ou então, por exemplo, eu tenho só 3 rosetas grandes, aí eu ponho as 3 no centro. Aqui não tá dando para vocês perceberem, gente, porque tá meio torto aqui, mas eu tô centralizando, eu centralizei as maiores aqui. Então, eu centralizo, ou então eu distribuo ela, assim, mas dividindo em forma de X, para poder depois eu vou preenchendo com as menores naquele espaço vazio. Porque se você colocar de um lado tudo grande, depois colocar do outro tudo pequeno, aí fica bem, mesmo que elas acompanhem depois em crescimento, mas até lá, né, fica meio assim, para quem tem aí toque, aí fica, sei lá, fica desarmonizado. Então, eu acho mais legal a gente primeiro começar pelas rosetas que estão grandes, distribui de uma maneira mais ornamental, e aí depois vai preenchendo com as outras. Eu faço assim, aí vai diminuindo, né, até chegando nas folhinhas. O último espaço são para as folhinhas. Dei um espaço aqui que caiba uma folhinha, eu já vou colocando depois entre... Porque aqui fica só a bacia da Sweet Eva, vai ficar tudo junto. E as folhinhas que brotarem, já sei que também. Aí depois eu retiro e faço um vasinho separado, mas até lá eu preciso saber que aquelas mudinhas são de Sweet Eva. Porque não é uma planta assim que dá para identificar logo de início. Ela precisa crescer um pouquinho pra gente saber, né? E como eu não coloco plaquinha em nada, só decoro mesmo pela aparência, então eu gosto de deixar tudo junto assim. E aí depois é que eu vou retirando, aí vai preenchendo o espaço, vai ficando sem espaço, aí eu vou retirando e colocando no vasinho separado. Mas de início vai ficar tudo assim, uma baciada bem cheia. A gente fala em Eva, essa planta, eu, eu quero mandar um abraço pra Eva. A Eva, ela é sogra da Underlane, lá do canal de Tudo Um Pouco Vida na Roça. Eu não sei por qual motivo, gente, mas eu gosto tanto da Dona Eva, porque eu não sei se é alguma memória afetiva, o que aconteceu no passado, se ela parece com alguém. Mas eu amo quando a Underlane posta vídeo lá com a Dona Eva, fazendo lá plantando alguma coisa, mexendo lá no mato, capinando. Eu acho o máximo, eu adoro a Dona Eva. Beijo, Dona Eva! Manda um beijo também para Jovita, Liliane Gonçalves, Adriana Rodrigues e uma outra também que eu não consegui, não tenho o nome no perfil. No vídeo passado a minha voz estava muito ruim e elas perceberam que eu não estava bem, desejaram melhoras. Obrigada, meninas! O que aconteceu é que eu tive uma crise de alergia, foi no sábado, não sei se foi no sábado, eu fui limpar o rosto com leite colônia e eu não sabia que ia me causar alergia, né? Embora eu já tenha uma lista de produtos que eu não posso usar, mas esse eu não sabia que ia causar. Então, quando eu sei que alguma coisa vai causar alergia, eu já tomo antialérgico. Mas, como eu não sabia, eu usei. Aí, acho que umas 2 ou 3 horas depois, eu já comecei a sentir a minha garganta ficar meio estranha. Aí, eu tomei o antialérgico, mas já não fez efeito, porque é como se fosse a infecciona, é como se eu tomasse um ácido. Aí eu fico com dificuldade até de tomar água, porque é de tanto que o negócio
queima, não sei o que acontece, né? Um farmacêutico falou pra mim que causa esofagite. Eu sei que depois disso, aí eu começo a ter falta de ar, eu começo a tossir muito. E aí tem vezes que é tão forte quando acontece isso, às vezes com água sanitária, o aerosol, eu não consigo nem falar, né? Eu fico sem voz mesmo. Mas dessa vez passou mais rápido. Mas mesmo assim, minha voz ainda tá meio estranha, né? Ainda tô meio cansada às vezes por causa disso. Aí, gente, ficou assim a bacia, ó, as folhinhas estão aí também. Não desperdicei nenhuma folhinha. E agora ficou só Sweet Eva, porque antes tinha outras juntas. Essa bacia vai ficar linda, porque Sweet Eva é muito linda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradecendo aqui a Margarida Dudu por mais um valeu deixado no vídeo passado. Beijos, Margarida. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.